Bem-vindos ao programa de Coração para Coração. É um momento único na minha vida porque estou dando início a um sonho que eu já carregava comigo há muitos anos, de ter esse momento no qual eu posso compartilhar o meu coração com o seu e você comigo. E nesse programa a gente vai estar, não somente eu, mas com outras convidados, compartilhando coisas da vida, para que você identifique e se sinta parte de uma família, você se sinta parte de uma comunidade na qual você tem o seu valor, você tem a sua importância. E aqui também nós vamos estar falando de histórias. Todo mundo tem uma história. E a minha história, por mais interessante que seja ou não interessante que seja, ela tem um valor e uma contribuição para a história, para as nossas vidas. A vida é um compartilhar. Então, nesse programa que você está agora sendo presenteado em receber do coração de Deus para os nossos corações, eu quero que você esteja confiante de que não vai ser em vão estar aqui gastando esse tempo assistindo conosco. E eu tenho certeza que nas séries que virão, tantas coisas boas nós vamos ter para estar conversando, compartilhando, porque a vida é uma jornada. E nesse exato momento nós estamos vivendo um tempo tão interessante que talvez você fala, mas não tenho certeza de nada, o que será? O importante é que nós temos um coração. E quando nós temos um coração, nós temos uma fonte, porque o coração é a fonte da vida. O coração é a fonte onde flui tudo que é suficiente para você viver uma vida de sucesso, porque é onde está o amor, onde está a presença do Criador, a presença do Salvador, a presença do Espírito Santo. Já pensou que banquete nós temos aqui dentro de nós? E hoje eu estou muito feliz que a minha primeira convidada está aqui conosco. Essa minha convidada de hoje, na abertura deste programa, é a doutora Janete. Ela é uma psicóloga, é escritora, ela vai se apresentar, mas foi uma pessoa que me ajudou muito na minha jornada de vida. E é algo interessante também, porque, como eu disse no início das minhas palavras, que todos nós temos algo a contribuir. E uma coisa importante é que nós precisamos uns dos outros, nós precisamos de ajuda. Há momentos na sua vida que você pode ser forte em si mesmo, você tem que ser forte, mas há momentos que você também tem que se render e falar, eu preciso de ajuda. E foi nesses momentos que a doutora Janete apareceu na minha vida e através de uma amiga que patrocinou, né, esse relacionamento de ajuda, e eu sou muito grata porque as amizades e os contatos, elas não são só apenas uma coincidência na sua vida. Cada pessoa que chega na sua vida tem um propósito. E aqui está, com muito carinho, a doutora Janete. Em primeiro lugar eu quero agradecer de estar no Heart to Heart. Para mim é uma alegria, porque eu sou uma pessoa que eu falo do coração. Eu falo não somente com lábios, né? Eu falo com gestos, com coração. E esse programa representa isso. Chegar na sua casa e entrar no seu lar para dar uma excelente notícia. Que sim, você pode. Que a gente vai estar falando que nós podemos errar e levantar, mudar os nossos comportamentos e então o quê? Criar uma nova história. É muito bom estar aqui. Vamos falar um pouco hoje, né, Silvia? Você me pontuou em off antes sobre criação de filhos. Você pediu que eu apresentasse. Eu sou Janete Schultz, sou psicóloga, mentora em criação de filhos. Eu sou escritora, coach. Porque a gente dá as credenciais, né? Como é que essa mulher vai falar de criação de filhos? 26 anos casada, com 3 filhos, um de 21, que já mora fora, estuda fora, e 2 que são gêmeas de 18 anos. E a psicologia, Silvia, ela fala o seguinte, que nós demoramos 21 anos para criar um filho,
né? Que quem não pode falar antes de 21, porque demora-se esse período. Aí eu costumo brincar, gente, agora eu já posso falar bastante de criação de filhos, porque agora eu já tenho filhos com 21 e segundo a psicologia eu já estou apta, então passei do 0 aí aos 21, Parabéns. ensinando, trabalhando, colocando pilares que foram o que nos ajudaram a ter resultado aí nessa criação. Maravilha. Então, eu realmente conheço os filhos dela, são jovens muito dinâmicos, inteligentes, educadíssimos e lindos por dentro e por fora, né? Mas aqui nós temos algumas perguntas que nós queremos, assim, que você traz, primeiramente sobre a sabedoria, porque sem sabedoria você não vai a lugar nenhum, né? E eu sei que você tem algo para compartilhar através do seu livro que leva como que a gente traz esses filhos a florescerem, como que nós conseguimos numa geração que tem tantas informações do lado de fora para tentar manipular a mente dos nossos filhos para a direita, para a esquerda, para isso, para aquilo, para uma ideologia e outra. E como pais, o que nós podemos fazer para desde o início, né, criar esses pilares, essa fundação na vida dos nossos filhos? Sim. A primeira coisa que os pais precisam criar pilares. Eu falo no capítulo 3, sobre criação de filhos aqui no livro. E eu coloco 3 pilares fundamentais que nós conseguimos ter essa dinâmica de ter filhos resilientes. Número 1, trazer Deus para o nosso lar. O nosso lar foi criado com o pilar Deus, com o pilar lendo a palavra, conhecereis a verdade vos libertará. Foi sempre um versículo. E o primeiro versículo que nós fizemos nossos filhos, Silvia, decorar lá em casa, e eles dão risada e brincam até hoje. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e se prolonguem os seus dias sobre a terra. Lá em casa teve o segundo pilar em cima desse versículo. Amor. E o terceiro pilar, disciplina. Se eles não aprendessem a amar o pai e a mãe, que dirá a Deus? Que não estava visível para pegar touch, né? Aqui. Então nós ensinamos muito, honra teu pai e tua mãe, que eram as primeiras figuras que eles tinham ali de autoridade. E através desse canal do Schultz e o meu, nós levamos eles a conhecer a Deus. Mas os pilares, então, usados ali na nossa família, Deus, amor e disciplina. E olha que eu sou psicóloga, mas eu realmente sou contra aquela linha onde diz o seguinte: não, filho pode fazer tudo, não tem hora para nada, não tem hora para estudar. Eu nunca vi filhos terem resultados e que mais tarde os pais na adolescência cobram. Chego lá no meu consultório assim, Silvia. Ah, doutora, meu filho é preguiçoso, agora com 18, 16, 17 anos, não quer estudar, não quer levantar cedo. Mas pergunta se essa mãe ou esse pai pôs disciplina logo de pequenos, que eles tinham hora para acordar, hora para escovar dente, hora de comer, e que não podia comer na frente da televisão. Que nós temos uma mesa preparada, inclusive pelo Senhor. O momento mais lindo de Deus para mim, de Jesus Cristo aqui na terra. Gente, ele pega todos os discípulos e põe na mesa. Então lá em casa, um outro pilar foi que filhos têm que comer à mesa com o pai e a mãe. Na nossa casa, o Schultz tem a ponteira, meu marido a ponteira da mesa, e nós sentamos ao lado. Sabe quando que eu, Janete, sento na ponteira, Silvia? Quando o Schultz está na empresa, que ele não almoça em casa. Mas ele chegou, a ponteira é o lugar dele. Nossos filhos têm essa figura estabelecida. A mamãe educa, a mamãe corre, a mamãe é forte. Mas para aí, tem o pai com o lugar dele aqui estabelecido, que ele tá ali para nos proteger, para nos guardar. Então, esses pilares nós fomos colocando dia a dia. E não foi algo imposto. Eu quero até dar uma outra dica aqui, que tudo que a gente impõe com muita força, não vai. A gente tem que levá-los a entender o propósito daquilo. E existia um propósito para o pai sentar na cabeceira. Realmente o pai era o cabeça. É o que lidera a nossa família. A mãe tá aqui do lado, os filhos do lado, ao redor da tua mesa, né? Lembrando aí do Salmo 128. Então, a gente tá sempre
implementando. Aí um dia colocava um versículo, outro dia outro momento. E outra coisa, Silvia, que lá em casa, mais um pilar, teve regras muito bem estabelecidas. Regras de que é necessário, além de buscar Deus, além de respeitar pai e mãe, precisa ter o comprometimento deles com a missão que a eles é delegada nesse momento, que é o quê? O estudo. Nesse momento, a missão do pai e a mãe é trabalhar, trazer recursos para dentro de casa, educar, instruir os filhos. E os filhos também têm uma missão nessa família, para que essa família seja uma família que eu costumo chamar, e falei aqui no livro, família mastermind. O que é essa família mastermind? Para que todos vivam bem e todos cresçam e floresçam nessa família, é importante que cada um faça a sua parte. Porque senão sobrecarrega o pai e a mãe. Eu vejo mãe arrancando cabelo, pai arrancando cabelo. Mas quando nós colocamos todos com esse mastermind, onde cada um precisa pegar aquilo que ele conhece. Uma criança às vezes educa a gente. Às vezes a gente tá ali naquele momento, ele vem e fala uma coisa e a gente fala, é verdade, para aí, eu tô um pouco nervosa hoje. E vem o filho e fala, mãe, calma. E aí a gente para e fala assim, é verdade, meu Deus, eu tava nervosa, era com um problema lá da empresa. Eu tava nervosa, era com um problema lá do consultório, não era contigo, me perdoa. E aí um outro pilar, que tem hora que nós temos que pedir realmente também perdão pros filhos, que a gente tá um pouco tenso naquela hora, ainda mais, Silvia, em época de coronavírus, né? Em época de confinamento. Aí a gente errou também como pai. Perdão. Nossa, mamãe não falou do jeito que deveria falar com você. Não é assim que Cristo faria. Porque às vezes muitos pais acham também ele somente o dono da verdade. E nós temos que entender que eles têm as regras, que eu falei agora há pouco, que eles têm que cumprir essas regras, mas nós também temos que ser a imagem e a semelhança de Cristo Jesus dentro da nossa casa. Com todas as nossas falhas, aí a gente pede o perdão na hora que é necessário. Isso é maravilhoso. Já que, senhora, você mencionou sobre essa crise do coronavírus, a gente sabe que nesses momentos está havendo tantas pressões nas famílias e eu sei que muitos conseguiram transformar esses momentos de estarem juntos positivamente, para a família estar mais unida, para estar mais perto, mas não é a realidade de milhares e milhões de outros que, se você não tem uma base já sólida na palavra, em Deus, e se você já tem um casamento que já está com problemas e você tem que ficar confinado com aquela pessoa que você já está tendo dificuldade, com certeza isso causou muitas destruições em famílias nesse momento. A gente não tem ideia de como que tem estado difícil para muitas casas. A pressão é grande. E eu gostaria que você compartilhasse também, assim, que mesmo no meio agora, que muitos foram pegos de surpresa, porque muitos nem não acreditavam que isso acontecia, que iria acontecer nesse nível que aconteceu, de repente o mundo inteiro parar e nós estarmos todos dentro de casa, vivendo o que a gente nunca viveu antes, que é um medo, uma incerteza, e o que vai acontecer. Mas, por exemplo, como nós ainda podemos trazer a paz? Como ainda podemos, no meio de tudo isso, a gente ter esperança financeira, porque muitos estão com essa dificuldade. Não é só aquelas pessoas que estavam já sem empregos, muitas pessoas que são profissionais liberais, que trabalham, né, independentes, que parou tudo. Então eles estão 2 meses sem ver um cliente, eles não ganharam um centavo. Não significa que eles tinham já uma conta reservada. Muitos foram pegos de surpresa mesmo. Então, como nós podemos dar uma mensagem para essas pessoas, aproveitando tudo e talvez inovar alguma coisa? Que sabedoria, o que nós podemos falar dentro desse contexto real agora? Sim, do que nós estamos vivendo, como você bem falou. É uma situação totalmente atípica, que nunca vivíamos, nunca nenhuma geração anterior à nossa, Silvia, viveu o que nós estamos vivendo. Então, nesse momento, primeiro, é um momento de unir forças e não espalhar forças.
É um momento onde todo mundo fala assim, se reinventar, mas o que é se reinventar? É tentar fazer algo que você nunca tinha feito antes. Vamos supor que vocês nunca comiam todo mundo junto, a família junto, e faziam uma oração e liam um texto bíblico antes da refeição. Porque aqui nós estamos falando para vários países, para várias pessoas, e muitas também não têm ainda o conhecimento da palavra, né? E o que tem que trazer? Conhecereis a verdade vos libertará. Comer a essa mesa, fazer essa oração antes, e essa família começar a ter um nível de diálogo, a nível de sentimento, do que cada um está passando, porque antes era muito assim. Eu quero isso, o filho pedia. Mãe, eu quero uma camiseta, eu quero isso, eu quero um tênis novo, eu quero mais não sei o quê. Eu tô com necessidade de mais um livro novo. Era muito sobre essas necessidades. E agora, demandas. Eu quero isso, quero comprar isso, vamos viajar para onde? Esse era mais ou menos o nível de diálogo das famílias. E agora como é que você está se sentindo diante desse medo, dessa insegurança? 2, como é que nós podemos, em família, ajustar os gastos? Agora não é hora de comprar tênis caro, agora não é hora de pensar em produtos caros, agora é hora de ajustar o que é que dentro desta família nós podemos cortar para que nós possamos sobreviver. Se um perdeu a renda e o outro continua, então tudo bem, agora esse outro vai ter que bancar sozinho. E aqueles que estão em casa unirem e ajudar. Que a primeira coisa que aconteceu em quase todas as famílias que tinha alguém trabalhando em casa, como nós tínhamos, primeira coisa, férias 30 dias. Todo mundo foi o quê? Trabalhar, lavar louça, arrumar casa, não é mesmo? Muitas famílias vão ter que dispensar ajudante. E vão ter que todo mundo lavar louça, arrumar casa, pôr roupa na máquina e todo mundo unir agora em uma família. Nesse momento, número 3, criticar e começar a julgar o outro porque não fez reserva, porque não guardou, não vai ajudar. Agora, o que nós podemos aprender com isso e começar a guardar? Quando voltar a entrar mais renda aqui em casa, o que é que nós podemos fazer guardar? E o que é, número 4, que poderia ser feito às vezes, começar a vender. Eu vendo bolo, mando entregar a pessoas que tinham emprego. Não, agora eu vou fazer bolo, vou fazer pão de queijo e começa a mandar entregar. O delivery agora cresceu substancialmente, que a maioria tá o quê? Tudo entregando em casa. Então, a pessoa, era uma profissional liberal, ela não tem mais cliente dentro. O que é que ela vai poder fazer? Pode fazer esse bolo, pode fazer isso. Às vezes, uma coisa importante que dá para fazer, agora mesmo eu comprei um curso online de corte e costura para nossas filhas que já tinham feito um curso de corte e costura, agora comprei um online, elas têm máquina e tudo. Por que não agora então comprar umas máquinas e começar a aprender a costurar? Ela quer, Gemima muito, quer. Tá me pedindo o tempo todo. Eu incentivo. Gente, as minhas filhas fizeram, foi maravilhoso. Elas compraram uma máquina overlock com a mesada delas e a máquina da costura reta eu dei. Então assim, e agora o que elas fizeram? Não dá para sair, aula é online na universidade, pronto, nós vamos costurar, melhor ainda, cursinho online, compramos um curso online. Criar um curso online, Silvia. Muitas pessoas, como você mesmo relatou, ganhavam renda trabalhando nos seus escritórios, nos seus consultórios, fazendo massagem, como autônomos. O que é que eu posso ensinar isso no YouTube? Fazer um curso no marketing digital e vender. Muitos estão fazendo isso. Sim. São estratégias que agora a gente tem que o quê? Atender online. Eu mesmo, o consultório fechou aqueles dias e eu então tô atendendo pessoas também online. Agora voltei a atender ao vivo, mas eu tô atendendo algumas pessoas online. Interessante, porque o título do seu livro fala Você Pode, né? Usando esse momento. Eu acho que realmente nesse momento é a gente olhar, né, para o que a gente já tem. Eu lembro que uma passagem bíblica muito interessante de Moisés.
Antes ele pensou que ele podia tudo. Ele era filho do rei, ele estava ali num palácio no Egito, com toda a educação top dos tops, né, na época e tudo. E ele sentiu que ele estava preparado para fazer tudo acontecer. E ele viu que não foi bem assim. E ele passou 40 anos no deserto, a um ponto que ele se sentiu um nada. Quando Deus vem falar com ele de novo, e ele tá ali naquele deserto, que talvez seja exatamente esse deserto que a gente está todo mundo vivendo agora, que você olha e fala, isso aqui é minha vida, eu não tenho esperança, perspectiva de nada além disso aqui. E quando Deus chega e desafia ele, que chegou a hora dele fazer algo inédito, algo que está muito além, que ele é o escolhido para libertar as pessoas do Egito, ele fala, mas eu não sei nem falar, Aí Deus pergunta para ele assim, o que você tem? Aí ele fala, aí ele tem um cajado, quer dizer, um pedaço de pau seco ali na mão, sabe? Uma vara seca. Talvez exatamente você olha para os seus talentos e você simplesmente pensa que é só uma vara seca, mas eu acho que esse tema aqui que você pode, aí o que Deus pediu para ele? Ele colocou no chão, ela se transformou e ela floresceu. Então, não, por mais seco, por mais talvez insignificante que você pensa que o seu talento ou a sua habilidade ela é suficiente para Deus usar e florescer. Então, você tem que acreditar no que você já tem nas suas mãos. Eu só sei fazer unha e tal. Você vai fazer a sua empresa. Cada um vai ser um mini empresário agora dentro do seu contexto e você acreditar que através disso você pode ser o que você sempre sonhou. Porque talvez você está aí reclamando que está sem o seu trabalho e você trabalhou a vida inteira sem gostar daquilo que você estava fazendo. E agora as circunstâncias e talvez Deus também, né, que a pessoa, a gente não pode pôr culpa em Deus, que eu acho que tem muita gente falando que, por que Deus permitiu isso, não é? A gente está aqui na Terra, as coisas acontecem porque tem a lei da Terra e há um versículo também que fala que o mundo jaz no maligno. Então tem muitas coisas, eu não creio que é Deus que manda as pragas, que é Deus que manda isso. É consequência do mundo caído, do mundo mal que a gente está vivendo. Agora, dentro disso nós temos um Deus que é maior do que tudo isso e que tem nos dado inteligência, por mais que você talvez tenha uma autoestima que no momento que eu quero que você fale agora, tá bom? Entrar na autoestima, talvez você está se sentindo que, eu mesmo muitas vezes, quando você faz algo errado, que você às vezes tem uma tendência depressiva, que você passa por depressão, a tendência às vezes é você ficar olhando para você mesmo. A gente tira os olhos de Deus, tira os olhos daquilo que tem esperança e a gente começa a olhar para a gente e começa a ver só o negativo, só o que é mal. E eu acho que agora é uma oportunidade, né, doutora? Fala um pouquinho. Sim. E Silvia, quando você fala da autoestima, um dos versículos que me chama muita atenção: ama teu próximo como a ti mesmo. Se na Bíblia está escrito isso, não adianta você querer fazer obra, querer ajudar os outros, se você não consegue amar a si próprio. Por que amar a si próprio? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Ele nos criou. E quando ele nos fez, está lá em Gênesis 3, e viu que era muito bom. Por isso que Satanás fica tão revoltado com as nossas vidas, né? Porque quando Deus nos criou, ele criou a mesma imagem e semelhança, muito bom. E nesse livro aqui eu falo que o primeiro capítulo começa com a autoestima. Se você não amar a si próprio, acreditar, ter fé em você, por mais que você errou até aqui, começa agora a acreditar no seu potencial. Algum talento, algum dom existe em você. Pode acreditar, alguma coisa boa existe. Não sei bordar, não sei cozinhar, não sei. Mas alguma coisa você sabe fazer, às vezes sabe falar bem, não é mesmo? Às vezes não tem muita habilidade manual, mas tem essa habilidade. Às vezes tem a habilidade, sabe do quê? De apacentar, né? De chegar para alguém que está passando por um problema e lá dizer uma palavra. Isso é maravilhoso, usar esses talentos. Mas primeiro você tem que acreditar em você. Então por que eu comecei com o capítulo 1 dizendo que sim, você pode? Sim, você pode transformar, você pode ajudar outras pessoas, mas primeiro você tem que passar por uma transformação também. Exatamente. Não é mesmo? Doutora, você falou no início sobre o perdão entre filhos e pais, que tem que ter aquela disponibilidade, né, dos pais também reconhecer que errou e pedir perdão para os filhos e vice-versa. Mas essa questão do perdão, muitas vezes também a pessoa às vezes até consegue
receber o perdão de Deus, né, pedir um perdão para Deus, mas muitas vezes ela tem dificuldade de perdoar a si mesma, que entra nessa questão de autoestima, de amor próprio, né? Mas é muito importante isso aí, você ter uma decisão de que se Deus te perdoou, quem é você para não se perdoar? Né? Eu lembro que uma vez eu acompanhava uma tia minha que já tinha muitos anos, ela passou por muitas dificuldades, mas o dia que eu falei pra ela, tia, você já se perdoou? Ela falou assim, como assim? Ela nunca nem tinha tido o entendimento que ela podia estar chateada com ela mesma, que ela podia estar se odiando, porque muitas vezes você já fez, né, seja lá qual foi, até um crime de aborto, alguma coisa que você lá na frente se sente tão mal, que aí a pessoa pede muito perdão para Deus, me perdoa, e ela quer sentir esse perdão, mas se ela não conseguiu ainda olhar para, olha, eu te perdoo, porque se Deus, eu acredito que Deus perdoou, e Ele já perdoou, por que eu vou segurar essa punição, que a gente mesmo autopunição? Autopunição, a autopunição é justamente pessoas que não conseguem se perdoar e também não conseguem amar a si própria. Por isso, uma das primeiras perguntas que eu faço quando entra comigo nas sessões é: quem é você? Aí eu falo, quem sou eu? Para a pessoa levar para casa e trazer na outra sessão. Porque é muito importante a pessoa saber quem ela é em Cristo, quem ela é hoje no dia para a família, quem ela é na sociedade. Ela tem que ter essa noção de identidade. E quando a pessoa tem a noção de identidade, essa noção de autoestima, ela sabe que é filha de Deus e que há um Cristo Jesus que morreu na cruz e é de graça. Ponto. Não tem mais que ficar pagando penitência, pecado, e ela não tem mais que ficar se autopunindo, julgando, porque ele já pagou todos esses pecados, esses erros. E a partir daí eu ensino, passo a passo, como se amar, como se cuidar, não é mesmo? Para que então possa cuidar daqueles que estão do seu lado. A pessoa que não se ama e não se cuida, como é que ela cuida do resto? Ninguém dá o que não tem. Eu não poderia te dar R$1.000 se eu não tivesse R$1.000 na minha conta. Como é que eu ia te dar R$1.000? Né? Então, a mesma coisa, como é que eu vou dar amor, carinho, autoestima, fazer com que os outros também acreditem em si próprios, se eu mesmo não acreditar em mim? Então essa crença de que Jesus morreu ali e ele pagou e foi de graça, as pessoas não conseguem muito entender às vezes isso. Acho que tem que ficar pagando a vida toda e se punindo. Não. Você é imagem e semelhança e a partir daí você já tem uma identidade, quem sou eu? Se você ainda nunca se perguntou quem sou eu, começa agora a pegar um papel e uma caneta onde você estiver aí e escrever isso, para começar a criar essa identidade em Cristo e criar a conexão, porque muitas vezes está desconectado. E aí, cria-se novamente essa conexão com o Criador. E, Silvia, após a autoestima, o que eu falo aqui no livro? Relacionamento a dois, né? Fala do casamento, do relacionamento, as dificuldades que existem e como nós fizemos para vencê-las e permanecer casados há 26 anos, né? Em 2017 era um pouquinho menos. Agora nós estamos falando em 2020. Então, assim, como é que foi toda essa nossa jornada no casamento? Como é que superamos? E aí eu coloco também um pilar. Sempre, claro, não preciso nem falar mais aqui, sempre nós estabelecemos a família em Deus, como eu já falei antes, todo o pilar nosso. Mas aí, o segundo pilar foi o quê? Diálogo entre nós dois. O que ele pensava da criação de filhos, o que eu pensava, nós ajustávamos. E aqui sempre teve uma linha. Acordo com o casal. Poderão dois andar juntos se entre eles não houver acordo? Amós 3:3. Então, a gente sempre permeou. Eu poderia até discordar muitas vezes do Schultz, mas aí a gente entrava numa linha de acordo. Não, vai ser assim. Ele discordava de mim alguma coisa e a gente chegava num acordo. Então vamos fazer de um terceiro jeito? Nem o meu, nem o teu, mas assim tá bom, tá bom? Pronto. Outra coisa que a gente falamos aqui, que nós não discutíamos isso na frente dos filhos. Eu falo nesse capítulo. Nós íamos pro quarto, acertávamos, saía um jantarzinho fora, comer uma pizza, saía um passeinho nós dois, lá a gente acertava e introduzia isso dentro de casa.
Aí a gente partiu pro capítulo 3, onde eu falo criação de filhos. Sim, você pode. Cada um com temperamento, temos 3, mesmo gêmeas, não são iguais, totalmente diferentes. Filhos gêmeos, não tem nada a ver, igualzinho como se não fossem gêmeos, as vontades, o temperamento, como administrar tudo isso. Aí, lá nesse livro eu falo, Silvia, que o Schultz e eu, como marido e mulher, nós criamos um mapa. Antes dos filhos nascerem, se você ainda não tem filhos, ainda não nasceu tão pequenos, ou mesmo que nasceu tão grande, para tudo, senta e faz um mapa. Cria os valores que vocês vão criar esses filhos. Aí nós tínhamos o mapa dos valores. Deus, obediência, carinho, amor, disciplina, cumprir deveres, esportes, falar 2 línguas além do português, que no nosso caso era inglês e alemão. Então, nós tínhamos todo aquele mapa que a gente criou. Gente, sabe o que a gente gastou para criar o mapa? Saliva, papel e caneta. E tempo. Para ter dedicação e dizer... Tempo e dedicação, nós vamos sentar para dar um norte para os nossos filhos, para dar um norte para essa família. Porque, Silvia, o que eu vejo muito? As pessoas querem criar filhos resilientes, filhos que vão ser estudiosos, filhos que vão respeitar e dialogar com os pais mesmo na adolescência, não vão bater porta. Mas cadê? Eles estão perdidos. Cadê o norte? Cadê o mapa? Aí a gente criou esse mapa, tá aqui, não é? Capítulo 3, a gente vai e mostra como é que nós criamos esse mapa. E não importa o que todo tempo nós estamos falando aqui. Não importa se você errou. Sim, você pode mudar. Esse é o segredo. Sempre. Basta uma pessoa querer que ela pode mudar. Aí fala assim, nossa, doutora Janete, você faz terapia até em pessoa de idade? Sim, até 80 e poucos anos eu já fiz terapia com pessoas. Porque eu acredito que enquanto a pessoa está viva, se ela quiser, ela pode mudar. A gente tem que ter essa predisposição. Sim. O tempo, a caneta, o papel. E a disposição. Gente, tem coisas que não são dinheiro. Eu vejo, Silvia, muitas famílias. Ah, mas não tem dinheiro para tão boa escola. Não tive dinheiro para botar no inglês aqui no Brasil. Não importa. Cadê o papel para criar e o tempo, valores? Obediência, Deus, carinho, pessoas muitas vezes, a gente vê, Silvia, que foram criadas em cima desses valores e não tinham recursos financeiros, mas tinham valores que o pai e a mãe estabeleceram firmes ali dentro. Disposição mesmo. E né? Disposição de educa, cria, vai. Eu estava assistindo agora o documentário do Netflix que a gente deixa sobre a vida do Michael Jordan. Ele veio da pobreza, mas a mãe e o pai ensinavam treino, ensinavam disciplina para ele, né? E o que ele conseguiu, ele teve que ter muita disciplina, porque não é fácil chegar num nível de jogar basquete desse prumo. Então, assim, por mais que eles nem conheciam Deus, mas uma coisa eles sabiam: valores e educar um filho que fosse educado com disciplina e amor. Entende? E ainda mais, Silvia, quando há essa disposição do diálogo, cria-se esse mapa, passa esse mapa para os filhos, para os amigos, a gente pode ajudar muitas pessoas, não é mesmo? E depois eu passo então para carreira. Por que carreira é o último? Só um minutinho, você está assistindo aqui de Coração para Coração, né? Heart to Heart, e nós estamos aqui com a doutora Janete, que é a autora desse livro aqui maravilhoso. E eu sei que depois, se vocês quiserem informação, pode perguntar aí que nós vamos mandar os detalhes. E já temos um contexto, se você entrou agora, você pode assistir depois, mas agora estamos entrando para um momento muito importante também, que nesse contexto que nós estamos vivendo com a realidade, como eu posso ainda ter uma carreira dentro de um contexto tão complexo que nós estamos vivendo? Fala um pouquinho, doutora. Sim. Como que a gente pode carreira? E por que eu pus a carreira em último lugar? Porque as pessoas inverteram muitos valores. Muitas pessoas, tanto homem quanto mulheres, hoje estão colocando a performance na carreira em primeiro lugar.
E aí tá uma bagunça, família. Ninguém mais sabe quem manda, ninguém mais sabe lugar de ninguém ali dentro. Filho gritando com o pai, filho gritando com a mãe. Eu vejo muito, Silvia, sabe? Filhos assim, realmente tomando lugar. E filhos pequenos, 4, 5 anos, como eu trabalho com mentora de famílias, né? Então eu vejo assim, e isso chama síndrome do imperador. Filhos, eu quero isso, eu quero aquilo, e agora se vira e me dá. Nós chamamos na psicologia síndrome do imperador ou síndrome da imperatriz, se é menininha. Estão reinando na casa, mandam na casa, os pais estão acuados, desesperados. Inverteu-se valores. Porque às vezes os pais estão trabalhando muito, enquanto isso o reizinho está ganhando lugar lá, enquanto os pais estão ausentes. O reizinho ganhando lugar, gritando, xingando com com as domésticas. Sim. Eu fico muito triste, gritando com babá. Às vezes a gente vai numa pracinha, vai num lugar e vê isso. No próprio prédio, às vezes você vê eles falando com a pessoa. Isso é uma total inversão de valores, de desrespeito, né? Com um ser humano, que não é porque ele está trabalhando conosco, precisa ser tratado dessa forma. E aí jogaram a carreira em primeiro lugar, a família ficou. Inverteu o valor. E outra coisa que você me fez uma pergunta agora é, como agora a carreira? Agora é hora então, que já que todo mundo parou um pouco e pensar, em que lugar a carreira está ocupando na minha vida? É o primeiro? Tá com inversão de valores, né? Se ele é um dos pilares, corpo, alma, espírito, finanças, carreira, tá tudo bem. Só não pode tirar o quê? O espiritual daqui, né? O Deus que supre, o Deus que ajuda a reinventar. Hoje, por exemplo, Silvia, eu à tarde te comentei em off, eu retomo as mentorias. Antes eu fazia com 10, agora eu tô fazendo com 3. Não pode mais, né? Uma lá, uma aqui, a distância e tudo. Mas retomo. E o que eu tenho falado? Eu sou mentora de mulheres. O que eu falo para as mulheres? A gente tem que trazer tudo no seu devido lugar. Ao seu tempo, tudo se fez formoso. Não é assim que a palavra diz? Ao seu tempo. Se eu quero pegar, enfiar a carreira na frente, largar filho, lá na frente vai colher. Aí chega pra mim lá, doutora, cuida do meu filho. Meio, Silvia, que eles jogam pra mim dentro do consultório. Doutora, faz alguma coisa. Mas não sou eu, na verdade, que tem que fazer. Faltou lá dentro da casa esses lugares, valores e pilares estarem nos lugares certos, estabelecidos. De alguma forma, as próprias circunstâncias agora com toda essa pandemia forçou a pessoa a voltar à origem do lar, da casa e ter a oportunidade, né? Ninguém é forçado a fazer nada, muitas vão infelizmente perder essa oportunidade, mas eu tenho decidido que eu quero aproveitar esse tempo para realmente recompor meus valores e estabelecer uma nova rotina, aproveitando o que está sendo forçado, ao invés de ser uma coisa, ai, que estresse que foi. A gente lembrar, foi um tempo revolucionador, foi um tempo que eu, na verdade, comecei a viver de verdade, que eu tive a chance de ver aonde eu estava levando, como que eu estava levando a minha vida, porque é muito mais fácil você levantar e sair e nem lembrar o que está acontecendo para trás na sua casa, mas de repente por 2 meses, quantos dias nós já estamos aqui, todos os dias você tem que ver seus filhos, tem que estar participando de todo um momento ali com eles. Então eu acho que assim, ao invés de nós vermos do lado negativo, por que não a gente decidir que é minha chance, né, de eu fazer algo que eu posso porque eu quero, né? Você não precisa continuar carregando essa culpa que talvez você tenha carregado e tem te neutralizado, tem te paralisado, porque a gente estava falando que quando você não perdoa, que você carrega culpa, ela paralisa a mente da pessoa. Muitas pessoas querem fazer algo, mas elas
se inibe e não consegue porque parece que está dentro de uma prisão. Eu acho que é um momento da gente ouvir essas verdades, porque a verdade ela liberta a gente. O que é uma verdade? É você, às vezes, acreditou por muitos anos que você não podia, que você não conseguia, que você não era boa o suficiente nisso e nem naquilo, que você nunca foi uma boa mãe, que você nunca foi uma boa esposa. Aí vai a lista de você não consegue, que você não é isso. E por que não darmos uma chance? Que nesse momento é o momento de eu acreditar, pelo menos por uma vez. E de uma vez que você dá o passo, né, para você acreditar, é impressionante como que as portas, o leque vai abrindo, né? Vão e lá abrindo. Na frente você está florescendo, você olha para trás e fala, poxa, bastou um passo, foi suficiente eu simplesmente crer e acreditar que era para mim, era a minha vez. E por que não juntarmos a nós? Eu gostaria que a doutora também concluísse com algo ainda mais que você tenha a dizer para nossos telespectadores e esperança, ou seja o que você sentir de falar. Sim. Silvia, eu sou uma pessoa com fé. A fé é o primeiro momento. Fé é crença, é acreditar em alguma coisa. E por isso, o primeiro capítulo, acredita em você. Porque aí você sabe que alguma coisa boa você tem, você vai. E por mais que tá fechado, o que é que você pode fazer com muitas coisas fechadas? Agora, ainda bem, abriu um pouco, né? Tá um pouquinho o leque mais aberto. Mas esse momento, com que motivação que vocês ficaram em casa? Isso é importante. É uma motivação para fazer desse momento uma parada, uma reflexão. E quando tudo abrir, tá melhor? Ser uma pessoa melhor? Fazer algo diferente que você não tinha feito até então? Entendendo que nós temos que ver que o tempo é hoje e agora. Ah, passou, eu não fiz, eu tô tristinho, eu nunca fiz. Esquece! Você tem o hoje, o aqui, o agora. E vocês que estão nos assistindo, começa hoje. Porque sim, claro que você pode transformar. Começa com o primeiro passo. Como? O primeiro passo. O que você poderia fazer às vezes mesmo dentro de casa? Um bombom? Às vezes bombom e manda entregar. O povo me entregou outro dia bombom, comprei pelo Instagram. O que eu podia botar, vender lá dentro? O que eu poderia fazer? Costurar, né, que a gente falou o curso aí. Tantas coisas que podem ser feitas. Um bolo para vender. Tudo isso. Um livro para escrever, né? Um momento de escrever livros é agora, né? Tudo parado, começar a escrever. Olha, gente, isso aqui, se um dia eu conseguir, vocês podem. É isso que as pessoas têm que entender. Agora, tem que ter essa crença. Trabalhamos muito nessas crenças de que E essa crença, sim, você pode, é uma crença que realmente eu quis trabalhar o nome do livro, Silvia, como uma crença para todas as pessoas que estavam mal, depressivas, tristes, ou que não deram certo até aqui. Thomas Edison, ele não conseguiu a lâmpada na primeira. Foi na 999 para 1000 dar certo. Não foi? Ai, agora eu cheguei e criei a lâmpada. Ele errava e de repente ele consegue e existe a lâmpada. Mas se ele tivesse desistido no número 500, na tentativa 500, ele teria criado a lâmpada? Não teríamos. E se você desistir agora aí, nesses dias de coronavírus, triste, no meio do caminho, não acontece nada. Mas se você levantar agora, você acreditar, você saber que também tem um Deus junto com você, que vocês não estão sozinhos. O que isso acontece? Você vai criar novas oportunidades. Como você falou, Silvia, é verdade, o primeiro passo somos nós que temos que dar. Mas incrível, depois do primeiro passo, vai o quê? Abrindo, vem uma porta aqui, vem outra porta ali. E sabe uma grande dica que eu vou deixar agora? Quais são as amizades, as parcerias que agora vocês podem criar? Silvia, porque nós podemos ir atrás de amigos e amigas. Ah, fulano tem um canal no YouTube que tá vendendo. Deixa eu pôr no meu produto lá. Ah, no Instagram da fulana, uma amiga minha. Eu podia falar com ela pra ela fazer uma live comigo e eu poder falar do meu livro. Um exemplo. Tô dando um exemplo aqui. Um exemplo só agora, me lembrei aqui. E, não é mesmo? Nossa, eu tenho uma mentoria que eu vendo. Por que não aquela amiga que eu tenho lá, botar no canal dela? Vamos ajudar. Eu ponho ela no meu canal, um exemplo. Um ligar pro outro. Silvia, o que você tá vendendo que eu poderia
Você poderia oferecer para mim também, eu ofereço o teu produto, você oferece o meu. As parcerias. Não anda sozinho. A Bíblia diz não é bom que o homem esteja só. Homem, mulher, né? No sentido genérico. Silvia, as parcerias são importantes nessa hora de coronavírus. Chamar amigos e amigas que possam te ajudar a vender aquilo. Ou falar do que você teria para estar nesse momento mostrando. Uma amiga outro dia me indicou essa moça dos chocolates. Eu já comprei delas porque eu precisei para entregar para outra pessoa. Para uma coach minha. Eu quis, gostei da... E ela falou, aí já pergunta, cadê a caixa, cadê o telefone? Já ligou, já entregaram em casa. Mas por que a outra amiga indicou? Você viu? Fazer essa corrente do bem, fazer esse networking agora, não ficar sozinho dentro de casa, sozinha assim. Contato, a gente pode ligar, a gente pode fazer um FaceTime, algumas coisas. E ter esse contato e pedir. Não ter vergonha. Amigo, amiga, me ajuda agora. Sim. Me ajuda com esse produto, me ajuda com o meu serviço. Isso vai ajudar muito agora, Silvia. Essas parcerias, esse momento, vão nos levar também para outro nível. Amém. E para você que acompanhou com a gente hoje, esse foi o primeiro de muitos momentos maravilhosos que nós vamos ter de coração para coração. E eu espero que você recebeu toda essa ajuda, ouça de novo esses princípios, adquira o livro, entre em contato, porque é importante a gente dar o próximo passo. Você ouve alguma coisa, se você não faz nada a respeito daquilo, fica só uma informação. Mas se você de repente está no mesmo lugar que eu estou hoje, que quer mudança, que quer avançar, que quer romper com o passado, romper com as limitações, vamos dar as mãos juntas hoje, unir o nosso coração juntinhos e reconhecer que de nós mesmos nós não conseguimos, nós precisamos de ajuda, precisamos uns dos outros, mas precisamos dessa força interior que se chama vontade de falar, é para mim, meu tempo chegou, amém? Vamos juntos e unidos de coração para coração, estamos também unidos ao coração do Pai, que é suficiente para cuidar de você e para fazer de você o que Ele sonhou que você fosse.